graça e a paz seja com todos. Amém. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Hoje iremos dar início no capítulo 6 desse livro importantíssimo para a história da igreja, para a história do povo de Deus e para a vida cristã. Neemias, capítulo 6. E nós iremos ler hoje, irmãos, dos versículos de número 1 a 9. Neemias, capítulo 6, versículos de número 1 a 9. Amém? Amém, irmãos? Amém. Está todo mundo com frio hoje? Meu Deus do céu, que calor, né? Neemias, capítulo 6, versos 1 a 9. Por favor, após a leitura, permaneçam com suas Bíblias abertas para que nós possamos analisar o texto do Senhor. Amém? É dito assim, versículo de número 1: Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos em tua casa, nos reunimos para culto de adoração, um culto público onde aqui manifestamos os nossos afetos mais íntimos que temos a Ti, Pai, por meio de Jesus. É aqui que nós cantamos em comunidade, porque é onde o Senhor se faz presente de acordo com a Tua palavra. No meio dos louvores o Senhor habita, e nós estávamos Te louvando, Te exaltando, e agora no santo nome de Jesus nós queremos Te adorar ao ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos instrui em Tua verdade, sempre no Teu santo caminho, para que jamais venhamos nos esquecer dele, sempre venhamos conduzir a nossa vida, a nossa existência, a nossa espiritualidade diante de Ti. Fala-nos, Pai, por Tua glória. Fala-nos, Pai, isso nos trará alegria. É no santo nome de Jesus que nós oramos e lhe pedimos. Amém. Amém, irmãos? Hoje iniciamos mais um capítulo da exposição do livro de Neemias, e aqui nós teremos informações também importantíssimas. A título de introdução, já quero pedir licença aos irmãos para dizer que eu não terminarei de pregar esse texto hoje. Há muita coisa. Então, semana que vem, permitindo Deus, nós leremos o mesmo texto e eu trarei outra abordagem. Hoje será a parte 1 do sermão. Terça-feira que vem, lerei o mesmo texto e farei a parte 2 do sermão. Amém?
só para que os irmãos possam entender como será a dinâmica da exposição de hoje. Temos aqui também, já de imediato, informações consistentes do cenário que nós temos agora diante de nós do texto do capítulo 6. Se os irmãos estão acompanhando a exposição de Neemias, os irmãos vão se lembrar que no capítulo 5 surge um problema grandiosíssimo no meio do povo de Deus. Só que o caráter desse problema é um problema interno, é um problema que surge dentro do povo de Deus. Um problema onde os nobres estavam, de alguma forma, judiando, oprimindo os mais simples e os mais pobres. Tudo acontecendo dentro das muralhas, dentro dos muros de Jerusalém. Era um problema interno. Mas nos capítulos anteriores, tanto no 1, no 2, no 3 e no 4, os problemas eram de natureza e critério externos. No capítulo 5, problema de natureza interna. Capítulo 6, voltamos aos problemas externos. Voltamos aos problemas externos. E eu quero de imediato ler então com os irmãos somente o versículo de número 1, para que a gente possa começar o sermão de hoje. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Eles ficaram sabendo. Verso 2, apenas para nível de contexto. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. É interessante, problema do capítulo 5, resolvido, problema de natureza interna, resolvida, os nobres se arrependeram dos seus pecados, os mais simples acabaram tendo novamente, recebendo novamente suas terras, suas plantações, suas vinhas, suas casas, as panelas estavam cheias novamente agora para que eles pudessem se alimentar. Encerra-se e fecha o capítulo 5, inicia-se o capítulo 6 e problema de novo. E novamente, problema acontecendo. E aqui eu já quero tirar uma lição importantíssima para o seu e para o meu coração. As intempéries são constantes. As intempéries na vida do cristão, muitas vezes, são constantes. Mas eu quero também reforçar e refinar essa lição, que as intempéries na igreja do Senhor, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, também são constantes. Eu sei que algum irmão pode estar pensando assim: mas de novo problemas. Como é difícil ler Neemias, porque ao ler Neemias, a cada capítulo nós estamos vendo adversidades, tribulações, perseguições, invenções a respeito do caráter de homens de Deus, traições. O tempo todo nós estamos vendo isso. Chega-se no capítulo 5, o problema é interno, e como é difícil resolver problemas internos, mas agora é resolvido. Neemias, movido pelo Espírito Santo, consegue resolver o problema em uma liderança que ele tem de forma sublime, resolve as questões internas do povo de Deus, e chega no capítulo 6 e novamente temos dificuldades, novamente temos perseguições, avarias. E alguém pode dizer: como pode isso acontecer, pastor? Como é difícil engolir muitas das vezes o livro de Neemias. E isso acontece, queridos, porque as intempéries, elas são muitas das vezes cotidianas. Mas eu quero trazer uma resposta aos irmãos, para aqueles que olham para Neemias e falam: de novo, meu Deus, parece que não tem um dia sequer de paz. E eu explico. Mas antes de eu responder aos irmãos essa indagação daquilo que o versículo de número 1 está deixando claro, que as intempéries da vida são constantes, e principalmente na igreja do Senhor, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, de imediato eu estou dizendo que a minha resposta pode até parecer uma exortação, mas de fato não é. Não hoje. Não quero exortar, não quero puxar a orelha, pelo menos no versículo de número 1. Não quero puxar a orelha de ninguém. Eu só quero constatar uma verdade. Constatar uma realidade no meio do povo de Deus. Aqueles que imaginam, aqueles que pensam, ou aqueles que percebem a realidade do povo de Deus
tanto no Antigo como no Novo Testamento, como uma realidade somente de paz, isso é uma percepção equivocada dos irmãos. E isso se dá por um único motivo. Só é possível perceber as dificuldades que é a vida do povo de Deus, e agora deixa eu tentar trazer isso para nós, as dificuldades da vida da igreja. Eu não me refiro à vida de igreja, eu me refiro à vida da comunidade, do povo de Deus, da igreja local, das igrejas espalhadas no mundo. Só conseguem perceber que dia após dia, a cada raiar do sol, há dificuldades, há problemas para serem resolvidos, há questões a serem solucionadas. Eu não estou exortando, estou somente informando. São aqueles irmãos que não vivem diariamente a realidade da igreja. Estou dizendo, não estou culpando ninguém, só estou dizendo e constatando como funciona a realidade. A vida da igreja é totalmente dinâmica, a vida do povo de Deus é cheia de problemas, mas aqueles irmãos que vivem vida de igreja, o que é isso? Irmãos salvos por Jesus, cheios do Espírito Santo, que vivem e buscam a sua vida de santidade diária, mas que a sua convivência com a igreja é somente nos cultos, não imagina tudo que a gente passa, não imagina tudo que a igreja sofre, não imagina quais são as dificuldades. Esses irmãos santos, piedosos, cheios de Deus, eles vêm à igreja no culto e encontram o grupo de louvor tinindo, os diáconos todos em seus postos, uma palavra já preparada para receber ao seu coração, mas esquece que a semana não se resume em horários de culto. Não exorto, não critico, porque eu sei que cada um tem os seus afazeres. Eu sei que na segunda-feira pela manhã, ao acordar, cada um vai para as suas ocupações. Os jovens vão para a escola. Eu sei que poderia haver um esforço de estarem mais presentes, isso é um fato, de serem mais vívidos na casa de Deus, mas eu entendo as ocupações. Mas aqueles que trabalham diretamente com a vida da comunidade, meus queridos, é um sufoco, é dificuldade em cima de dificuldade, é dificuldades espirituais, é dificuldades administrativas, é dificuldades financeiras, é dificuldade para a resolução de problemas, o tempo todo, mas isso só é percebido por aqueles que estão diretamente ligados à vida da igreja de Deus, porque consegue ver, consegue se perceber. Aqui está o ponto do que as escrituras nos ensinam, logo no início do primeiro versículo do capítulo 6, do livro de Neemias. Neemias era alguém que vivia para a igreja de Deus, vivia para o povo de Deus, então tudo iria desembocar nele, tudo iria chegar nele, as dificuldades, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, diariamente está vendo como é a dinâmica da igreja de Deus, e isso acontece no Antigo Testamento, como acontece ainda hoje no Novo Testamento. Deixa eu falar a vocês uma percepção para que vocês possam ter ideia. Quando nós falamos da vida da igreja cristã, assim como estava acontecendo na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, os irmãos, ainda que não tenham esse contato diário com a igreja de Jesus, muitas das vezes passa desapercebido que a igreja é composta de pessoas, e quando se fala de ser humano, é problema certo. Quando se fala de ser humano, meu Deus do céu, vai haver diferenças de opiniões, vai haver divergências, vai haver discussões, vai haver pontuações, desde as coisas mais simples que você fala, não precisamos levantar um caso desse, como que pode, como as mais complexas. Isso é natural, isso é óbvio, o tempo todo. Se até no futebol, que é algo, quando comparado à palavra de Deus, efêmero, onde todo mundo, quando está assistindo um jogo da seleção brasileira, todo mundo acha que é o técnico, eu fazia isso, faria isso, mudaria isso aqui. Você imagina em questões teológicas e doutrinárias, que tem pais da igreja que discutem desde quase a criação do universo. Vocês imaginam como que é? Vida da igreja, deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos. Diariamente, tem irmãos que precisam de atendimento.
diariamente situações da igreja local. Isso que eu estou resumindo da igreja, a igreja local. Mas existem situações onde os problemas que estão ocorrendo na vida de alguns irmãos estão acima daquilo que eles podem resolver por eles mesmos. E a gente precisa tentar correr atrás disso. São situações. Existem irmãos que estão com problema de pecado e precisamos lidar com isso. Ai, como não é fácil lidar com irmãos que estão vivendo em pecado. Há questões de esfriamento e apatia espiritual. E a gente vai, vamos irmãos, vamos lá, eu te ajudo, vou orar por você nesse momento, vamos ter uma conversa, vamos tomar um café. E a gente faz tudo e quando chega no domingo a gente não vê. E aí chega na terça não vê. E chega na outra semana também não vê. São coisas acontecendo. E isso é natural. Isso é comum. Comum. Mas também temos questões externas. Questões externas que não fazem parte da igreja. Temos questões que não fazem parte necessariamente de um irmão, mas de um grupo. Problemas em determinados grupos, a nível, e é somente em hipótese aqui, tá irmãos? No grupo do louvor, hipoteticamente no grupo diaconal, hipoteticamente na diretoria da igreja, no grupo dos líderes. Vocês acham que tudo é maravilha? Você acha que todo mundo torce para um time só? Que não tem diferenças? Que não tem constrangimento? E os de fora? Dificuldades burocráticas para sermos igreja. Existem dificuldades que vocês não têm ideia do que é manter essa igreja. E não estou falando de questões financeiras, questões de leis, de regras, de aprovações. E como o tempo todo eles não estão torcendo para a gente, eles estão torcendo para o jacaré. Porque a vida de igreja é assim, o tempo todo. Queridos, antes de levantarem um questionamento, querendo questionar a igreja, perguntem se vocês estão vivendo a realidade do que é a igreja, sabendo tudo que está acontecendo, tudo que está envolto, todas as problemáticas, tudo que chega até nós. É exatamente isso que o texto está dizendo. Capítulo 1, problema. Capítulo 2, problema. Capítulo 3, problema. Capítulo 4, problema. Parece que cessa. No capítulo 5, problema interno. Resolve o problema interno. Capítulo 6, volta os problemas. Porque a vida é dinâmica. Porque a vida é dinâmica. Por isso, existe a responsabilidade cristã de todos os dias nós orarmos pela igreja de Deus. Todos os dias nós apresentarmos a igreja de Jesus em oração, apresentando para que Jesus, falando agora dos problemas externos, que Jesus traga graça sobre o seu povo, sobre sua comunidade, espalhada em todos os cantos, pela comunidade local onde servimos a Deus, para que consigamos continuar sendo igreja, sem dificuldades, sem falatórios, sem mandatários. Isso é real. Orarmos para que Deus abençoe os irmãos da igreja, que constituem a igreja, para que Deus faça vir um avivamento no meio do povo, para que eles possam ser renovados na fé, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo, para que eles possam amar a Deus de fato sobre todas as coisas. Orar para que os irmãos sejam convencidos pela palavra e vivam uma experiência de convencimento da palavra de Deus, porque assim o reino de Deus será mais fluido, mais gracioso, para que irmãos sejam santificados pelo Espírito Santo, e faz com que a igreja consiga se mover de forma mais leve, mais pacífica, de forma mais fácil, menos atribulada. Porque todos os dias diante de nós existem Tobias, Sambalates e Gesem, o tempo todo nos observando. Aqueles que têm uma percepção que igreja só acontece em dias de culto, ainda que sejam piedosos, cheios do Espírito Santo, não têm uma percepção correta e coerente do que é o dia a dia do povo de Deus, seja aqui, seja no Japão, seja na Ásia,
seja nos Estados Unidos, existem as suas dificuldades, e elas precisam ser resolvidas. Uma das coisas que eu aprendi no seminário, quando eu entrei já com uma proposta de um dia ser ordenado pastor, a igreja tinha me indicado, uma das coisas que eu aprendi é, quando você for pastor, o que menos você fará é pregar. Estou mentindo, pastor Maurício? O que menos você faz como pastor é pregar. Isso aqui é uma fração do nosso dia. É uma fração das coisas que acontecem, das coisas que aparecem. Pergunta para a diretoria, os irmãos têm direito, a diretoria às vezes sabe de algumas coisas e fala, meu Deus do céu, pois é, vamos de novo, vamos tentar de novo, vamos para cima. E aí um anima o outro, um ajuda o outro, e a gente continua. É isso que está mostrando, porque as intempéries, muitas das vezes, elas são extremamente constantes e cotidianas, são amigas que nos acompanham de perto, a gente vai deitar na cama, os problemas estão com a gente, a gente levanta, a gente está pensando no problema, meu Deus, nos ajuda, nos dê luz, nos dê sabedoria. A gente vai tomar um banho, parece que entra com gente no chuveiro, a gente senta para tomar um café, está lá também. Isso é extremamente sério, e precisamos entender o que o texto está dizendo, que realmente, o tempo todo, as intempéries estão presentes. Mas o texto continua, e agora eu quero ler novamente com os irmãos o versículo número 2. É dito que uma vez que eles sabem o que está acontecendo, no verso de número 1, vem Sambalate e Gesem e mandaram a dizer para Neemias, diz o texto 2, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Segunda lição, extremamente importante para a vida da igreja e para a tua vida em Cristo. Cuidado com os comportamentos falsos de amizade. Cuidado com os comportamentos falsos de amizade. Isso é extremamente importante. O tempo todo, para aqueles que estão lendo desde o capítulo 1 de Neemias, sabe que Sambalate, Tobias e Gesem tratavam o povo de Deus com escárnio, com chacota, com ameaças, com xingamentos, colocando terror. De repente, eles mandam uma mensagem: Neemias, meu caro amigo, você está bem? Você está bom? Vamos tomar um café? Vamos nos encontrar lá no Vale de Ono? Vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. E o texto declaradamente nos mostra, já no versículo 2, que isso era uma falsidade, isso era um comportamento falso. O que na realidade eles queriam era intentar o mal contra a vida de Neemias. Em outras palavras, eles queriam matar Neemias, eles queriam acabar com a vida de Neemias. Mas existe um diálogo, uma conversinha fiada, e que muitas das vezes a gente não percebe e acredita, porque o cristão, transformados pelo Espírito Santo, de fato é um povo bom. O cristão é um povo bom, o cristão é um povo de boa. O cristão tende a acreditar, sabendo que a gente não tem parte com a mentira. O cristão tende, mas o cristão não pode ser bobo. O cristão precisa ser experimentado na vida, precisa saber. Com o tempo a gente vai pegando experiência. Às vezes chegam umas mensagens para mim no WhatsApp que eu falo assim: olha como ele já está se apresentando. Eu sei o que ele quer, eu sei o que está fazendo. Fala mal de mim por trás, depois vem, preciso de um favor. Tá bom, eu sei como é, eu sei como são as coisas, porque a gente precisa ser experimentado. E aqui é um claro anúncio que a igreja de Deus precisa estar o tempo todo alerta, para que não passe desapercebido de nós esses comportamentos falsos
amigáveis, muito doces, coisas que não são comuns. Coisas que não são comuns. E isso acontece com algumas motivações da parte do inimigo. E eu quero também tirar aqui algumas considerações dessa lição por parte do inimigo. Por que muitas das vezes aqueles que estão o tempo todo nos perseguindo, nos olhando de uma forma diferenciada, agora parece que muda o tom e quer alguma coisa? Primeiro, para nos distrair dos nossos objetivos. Perceba o que o verso 1 e o verso 2 está dizendo: que os muros já estavam todos construídos. A reconstrução ia de vento em popa. O texto do versículo de número 1 diz que inclusive as brechas dos muros já estavam resolvidas, já estavam tampadas, já estava basicamente concluído. As portas já estavam feitas, só precisavam ser assentadas nos seus devidos lugares. E é nesse momento que vem um papinho, que vem uma conversa de alguém que o tempo todo só estava acusando, só estava criticando. E por quem vem isso? Porque as portas, no caso aqui de Jerusalém, são o último recurso, antes delas serem postas, assentadas nos seus devidos lugares, é o último recurso de Tobias, de Sambalate, de Gesem, de conseguirem invadir de uma forma mais tranquila Jerusalém. É o último recurso. E o que eles querem fazer? Já está quase tudo pronto. A obra está indo de vento em popa, rápido. Esse povo não parou. Eles têm um objetivo. Quando a gente mandar um mensageiro para eles, principalmente para conversar com Neemias, o que vai acontecer? Eles param a obra para nos ouvir. E isso é distrair as pessoas do objetivo. Irmãos, muitas vezes vocês estão indo bem, vocês estão caminhando bem. Não parem para ouvir pessoas que vocês agora, com discernimento da parte de Deus, começam a entender que aquilo não é legítimo. Muitas das vezes nós somos enganados por simplicidade, mas me perdoe a expressão, é uma simplicidade tosca. Não é humildade, é falta de maturidade. Estava tudo pronto. O texto diz que a única coisa que faltava agora para tudo estar perfeito na nação é assentar as portas. Para quem já fez os muros, já tampou as brechas, assentar as portas é rápido. E aí eles mandam um mensageiro. E aí todo mundo para ouvir. E aí ele distrai as pessoas do objetivo. E estava indo tão bem, e de repente foi distraído. Deixa eu falar algo aos irmãos, necessário nessa consideração. Eu creio que pessoas podem mudar. Eu creio. E não estou nem falando por questões espirituais ainda. Por questões biológicas, pessoas podem mudar. E esperamos isso. Muitas vezes, a gente já está na igreja há muitos anos, né? Já é crente há muitos anos. Então, surge aí alguns papos de vez em quando, fala, lembra do fulano e tal, e às vezes são pessoas que eu mesmo não vejo há 10, 15 anos, não tive mais contato, mas por algum motivo cometeram alguma coisa lá 10, 15 anos atrás, e aí como que está, e qual que é a minha resposta? A minha resposta é padrão, eu não sei, eu não tenho mais contato, e espero que tenha mudado, porque pessoas mudam. Não é errado mudar, não é fraqueza mudar. São pessoas que no passado tinham uma visão a respeito do mundo, uma visão a respeito da vida, mas passou o tempo, 5, 10, 15 anos, mudou a visão. Pessoas mudam, não olham mais para a vida como olhavam há 10, 15, 20 anos atrás. Pelo amor de Deus, isso é o ser humano, isso é a construção social. Se os cristãos não conseguirem lidar com isso, é por isso que falam que a gente muitos falam que cristãos evangélicos são ignorantes. Não, a construção social chama-se de construto social. As pessoas mudam, as pessoas aprendem, pessoas mudam de opinião. Isso é bom. Eu não falo daquela que hoje tem uma opinião, amanhã tem outra opinião, na outra não estou falando, aí não, é uma pessoa fraca. Estou falando de pessoas que tinham opiniões a respeito de determinados assuntos, mas com o passar dos anos passaram a ter outras opiniões. E isto é o ser humano. Bem-vindo à raça humana. Mas acima de questões sociais e psicológicas, eu creio no Evangelho.
E o Evangelho não apenas muda uma pessoa, o Evangelho transforma as pessoas. E são muito tempo, às vezes, sem que nós tenhamos contato com elas, e o que impede do Evangelho ter transformado essas pessoas? Eu creio nisso, que pessoas são transformadas, dia após dia, como a luz da aurora, até que chegue esse dia perfeito, ao meio-dia. Nós somos transformados pelo Evangelho. Mas não é o caso que temos aqui. Não é. Esses dois rapazes, tanto Sambalate como Gesem, eles não tiveram nenhum encontro com o Senhor Deus, não. Eles não fizeram parte de um encontro transformador com o Deus dos judeus. E uma vez que eles não tiveram encontro, isso já é um ponto negativo. Existe uma outra pontuação no texto. Não apenas eles não tiveram um encontro com Deus, como também o testemunho deles não era muito bom. Porque o versículo 2 já deixa de cara que a maneira como eles se aproximaram de Neemias através de um mensageiro não era algo legítimo. Então eles continuavam com um testemunho ruim. E isso é sabedoria. Você ter essa percepção. Uma coisa é um ato negativo, não tiver encontro com Deus. Segundo é você perceber que aquilo continua ainda. Isso é sabedoria. Somos dotados de sabedoria. Um terceiro ponto importante, nessa compreensão de quem era ainda Sambalate e Tobias, é algo que eu não falarei hoje, falarei semana que vem, mas é o discernimento espiritual. Era algo que Neemias tinha. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo discernimento espiritual para a tua vida? Para as questões da vida, para o dia a dia, para o cotidiano. Orar por discernimento espiritual. Senhor, me dá graça, me faça discernir as coisas. Isso é convidar a Deus a viver o seu dia, é não viver separado de Deus durante todo o dia. Isso é muito perigoso. Neemias imediatamente teve esse discernimento. Não vou, eu sei o que eles querem. Por acaso Neemias era vidente? Isso é discernimento, irmãos. Imediatamente ele tem um discernimento. Eles estão tentando me matar, estão tentando o tempo todo me matar. Então essa é a visão clara que o versículo 2 nos dá, para que nós possamos entender que existem aproximações falsas, amigáveis, mas há intuitos escusos por detrás de tudo isso. Por detrás de tudo isso. E um dos motivos é a distração dos nossos objetivos. Mas tem um segundo motivo. Tem um segundo motivo que eu queria falar com os irmãos, ainda prestando atenção nos versos 1 e 2. Se o primeiro é a distração, e isso é extremamente perigoso, o segundo motivo pelo qual eles fazem isso é que eles querem, prestem atenção agora para que ninguém deturpe o que eu estou falando aqui, ok? Dialogar com Neemias e, se possível, com todos os judeus. Eles querem dialogar com Neemias e, se possível, com todos os judeus. Viu, vem para cá. Vamos se encontrar, encontremos-nos nas aldeias, no Vale de Ono. Vamos lá. E precisamos tomar um pouco de cuidado com esses diálogos. Quais são as intenções? Quais são os objetivos? Qual a motivação desses diálogos? Isso é extremamente importante. Precisamos entender isso. É extremamente importante, queridos. O tempo todo. Esses diálogos, eles querem fazer com que haja concessões naquilo que cremos, naquilo que vivemos, naquilo que fazemos. E essas concessões são extremamente perigosas. São perigosas. São diálogos que eles não querem chegar num acordo. Irmãos, por favor, entendam o que o texto está dizendo. O que eles estão falando aqui nos versos 1 e 2 é o seguinte: olha, vamos mandar um mensageiro para Neemias, vamos nos encontrar em determinado lugar, e lá o que vai acontecer? A conversa vai ser mais ou menos essa: olha, meu querido Neemias,
Deixa eu falar uma coisa a você. Realmente a gente não vai muito com a cara do povo judeu. Nós aqui de Samaria, a gente não gosta muito de vocês. A gente lutou o tempo todo, vocês sabem disso, quando ficamos sabendo que você chegou, principalmente você com sua caravana, chegou aqui, e a gente já percebeu que você começou a se movimentar, reconstruir os muros, e a gente não concordava com isso mesmo. Nós não queríamos que vocês restabelecessem a nação de Israel, nós não queríamos que vocês voltassem às atividades normativas de que o Deus dos judeus pediu para que vocês fizessem através da lei desse tal de Moisés. A gente não queria que vocês alcançassem a soberania da nação, sendo livres das outras nações, mas a gente falhou. A gente falhou. Vocês continuaram. Deus abençoou. Então vamos agora nos encontrar? Vamos tentar acertar as contas? Vamos tentar ter um bom relacionamento entre as nações. Um bom relacionamento entre os povos. Vocês e nós. Vamos tentar. Vamos fazer que isso aconteça? Vai ser muito bom. Irmãos, olha a artimanha. Qual artimanha é essa? Isso é uma estratégia. Isso é mais antigo que vocês possam imaginar. O que eles estão fazendo é uma estratégia do inimigo em falar aquilo que você quer ouvir. Isso é uma estratégia antiga. Eu falo aquilo que você quer ouvir. Eu era contra você, agora eu quero ser por você. Vamos caminhar juntos, está tudo bem. E aí o que acontece? Uma informação dessa num grande grupo, é que quem talvez não tenha perfil ou nunca lidou com liderança, não consegue imaginar o problema que isso traz num grupo grande. Porque um grupo grande é heterogêneo. Dentro de um grupo grande, tem pessoas que são totalmente razão. E vai dizer assim, isso está legal não. Isso está estranho. A maneira como estão se chegando, olha o momento que estão falando, por que só agora e não antes? São questões de pessoas racionais. Tem pessoas que necessariamente não são racionais. Tem pessoas que elas já são pavio curto. Se vier com graça, vai levar. Começa a liderar esse povo, tudo segurando o mesmo prato sem cair, igual o palhaço de circo. Tem pessoas dentro desse grande grupo que são mais sensíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sabia. Está vendo? Que coisa linda. Aleluia. São pessoas que não têm muito critério para ver a maldade. E aí são inocentes, aí você tem que carregar ela também. Você fala, o líder carrega também. Fala, meu Deus do céu, não posso deixar ela cair, vai ser tomada, vai ser levada. Vai ser levado. E o da razão não quer saber. Não, irmão, você também, mas pelo menos a gente tem que caminhar da forma correta. Eu estou entendendo o que você está falando. E o outro quer bater, fala, não pode, irmão, você é crente, meu Deus do céu. Não pode. Aí vocês estão dando risada, vocês não imaginam que isso acontece na igreja. Não estou falando necessariamente aqui, mas na igreja. Outro dia, graças a Deus, não tem nada a ver com a gente. Outro dia eu fiquei sabendo que 2 irmãs se pegaram em cima do púlpito por causa de uma música, de louvor. Aí se saíram mesmo, agarrando uma no cabelo da outra. Você fala, meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Como que pode? São questões reais. Isso é sério. E dentro desse grande grupo, eles incutem uma confusão. Porque eles falaram o que todos queriam ouvir. É o que eles estão fazendo. Isso aí é uma estratégia de guerra muito antiga, irmãos. Muito antiga. Troia, pelo amor de Deus. Ó, um presente para vocês. Uhul! Morreu todo mundo. Está na história. Pelo amor de Deus. Isso é sério, é a mesma coisa que eles estão fazendo. Estão falando o que os judeus querem ouvir. E enquanto eles estão falando, o povo começa a ficar agora com esperança, uma falsa esperança. Ficam animados. E nada disso acontece. Quem faz muito isso é político. Como eu ganho voto? Falando que o povo quer ouvir.
Qual é a maior necessidade do Brasil? São 3: segurança, educação e saúde. O que todo político fala? Vou investir na onde? Segurança, educação, saúde. Mudou alguma coisa? Triste realidade. Aí sempre vai ser o mesmo papo. É o que todo mundo quer ouvir. Isso é sério. Mas eu também preciso ir além no conceito desse diálogo. E isso também é muito importante. Pelo menos nas últimas 4 décadas, os governos mundiais, eu estou saindo um pouquinho agora da espiritualidade, vindo para a prática da vida diária, porque Neemias é um livro prático, uma teologia prática. Nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, os governos começaram a se mover de tal forma, os governos mundiais, para que em tudo haja diálogo. E isso também é muito perigoso. Já de início eu digo, para que ninguém deturpe minha palavra, o diálogo tem o seu lugar, diálogo tem o seu valor, mas todo diálogo tem limites. Tem limites, para que não venhamos abrir mão de convicções. Aonde mais os governos querem que haja diálogo? Nas religiões. Porque a ideia de diálogo para o secularismo atual, isso é filosofia, isso é sociologia. A ideia do que é diálogo na história da pós-modernidade é que todos os povos abram concessões, principalmente a respeito de da sua fé, sua cultura, e todos vivam maravilhosamente bem. Isso vai acontecer, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas nem em filme isso dá certo. Então vocês imaginam, quero dar aqui algumas informações que são reais, impostas, conversadas em reuniões por governos, por países, sejam de grupos específicos, seja o G alguma coisa, seja o BRICS, seja a ONU. Primeira coisa, um diálogo entre o Oriente e o Ocidente do mundo. Vocês acham que isso é fácil, ter um diálogo entre Oriente e Ocidente? Uma pessoa que fala assim, é só uma questão de conversa. Poxa, meu querido, eu te respeito, mas é muito simplista você falar um absurdo desse. É muito simplista. Um diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Porque geralmente, quando se fala que tem que haver um diálogo entre o Oriente e o Ocidente, os líderes estão falando o seguinte: o Ocidente abra concessões para que o Oriente entre com tudo no Ocidente. Entre com tudo. Pode perceber qual é a pauta. Então o Ocidente, até então, teoricamente, ele é banhado pelo cristianismo. Mas os muçulmanos têm que ter o seu lugar. Por que os cristãos não conseguem ser cristãos, então, lá na Arábia, no Cazaquistão? Se é diálogo, por que só nós abrimos concessões? Por que eles podem vir e realmente serem muito bem recebidos quanto a isso? Não estou discutindo isso, não estou falando disso. Mas por que nós não somos bem recebidos lá? Os cristãos. Também é muito falado nesses últimos 40 anos, estou falando em tese aqui agora, mas os irmãos vão entender, de um diálogo entre os muçulmanos, ou o hinduísmo e o cristianismo. Você acha que é fácil um diálogo desse? Sabe por quê? Porque esse diálogo ele vai caminhar bem, e muito bem, com pessoas íntegras e inteligentes de ambos os lados, naquilo que tange o respeito. Nós respeitamos. Sim, a gente respeita. Por que não? Mas vai chegar pontos de divergências, e esses pontos não vão ser resolvidos com concessões. Eu estou citando aqui o hinduísmo, mas poderia ser os ateus, os muçulmanos, os budistas, os espíritas, qualquer um, as religiões afros, qualquer um que não se enquadre no cristianismo. O que isso quer dizer? Que nesse diálogo a pauta é: todos precisam respeitar a cultura e a fé alheia. Ok, respeitar ok, mas por que não respeitam o cristianismo?
Por que sempre a parte difícil é para os cristãos? E respeitar no quê? Os cristãos nunca foram incentivados pela palavra de Deus e nunca foram incentivados por homens de Deus a xingarem aqueles que não são cristãos, a perseguirem os que não são cristãos, a humilharem os que não são cristãos, a violentarem os que não são cristãos. O cristianismo nunca ensinou isso. Mas a mesma Bíblia que ensina isso aos cristãos é a Bíblia que nos ensina como cristãos sermos ortodoxos. Ainda que respeitemos eles, nós vamos continuar com a nossa fé. Sim, vocês são uma falsa religião. Salvação somente, unicamente na pessoa de Jesus. O perdão dos pecados só acontece por causa da pessoa bendita e da obra da justificação em Cristo Jesus. E que você, crendo ou não, um dia Jesus retornará e julgará vivos e mortos. E aqueles que não estão em Cristo, sim, irão para o inferno. Isso de maneira nenhuma fará a gente agredir, xingar, humilhar, bater, de forma alguma, é claro que não. Mas se perguntarem, como uma música do Beatles, Imagine, não, para! O Deus da criação não determinou assim. Seremos respeitosos no diálogo e ortodoxos na nossa fé. E não é isso que esses homens estão querendo. Uma outra conversa, que há anos, principalmente na América Latina, um diálogo entre católicos e protestantes. Pode haver, claro que tem sua valia, por que não? Mas também vai chegar somente até o ponto do respeito, e depois vai convergir. Primeiro, nós não cremos na autoridade papal, não está nas Escrituras. Segundo, não cremos no ministério de padres, não está nas Escrituras. Terceiro, só cremos, adoramos ao Senhor Deus, e Maria não é a nossa intercessora. Quarto, antes de vocês me julgarem, se vocês não conhecem a teologia que eu vou falar aqui, não me julguem. Maria é mãe de Deus. Isso é a teologia do Theotokos. Como mãe de Deus, Jesus, o verbo já pré-existente, antes de Maria, não deixou de ser Deus, quando o Espírito Santo o gerou no ventre de Maria, nesse sentido de Maria dar à luz ao Deus homem. Ela é mãe desse Deus homem, mas ela não é antes dele, e ela não tem autoridade sobre ele. Isso é a doutrina da manifestação em que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque nós não somos nestorianos, que é uma heresia que divide as duas naturezas de Cristo. Mas isso é para outro ponto. Nós não concordamos com a teologia de Nestor, que foi um herege, lá dos primeiros séculos, que a igreja já o expulsou inclusive. Pastor, nesse ponto eu não entendo. Acredite, eu estou falando a verdade. Sou homem de Deus, não estou falando nenhuma heresia aqui. Só não tenho tempo para explicar isso agora. Mas isso é extremamente sério. Mas o fato dela ter dado luz a Jesus não faz dela um ser espiritual com poderes espirituais para liberar bênçãos ou intercessões ao resto do povo de Deus. Ponto. A respeitamos. Vamos ter divergências. Para nós, qualquer imagem de escultura é a quebra do segundo mandamento. E ponto. Nós vamos perseguir católico? Nós vamos bater em católico? Pelo amor de Deus, que absurdo, jamais. Mas seremos ortodoxos com aquilo que nós cremos. Cuidado com os diálogos. Muitos desses diálogos só têm um objetivo: te arrematar, pegar eles, fazer você trocar de lado. Verso 4. Vamos pular o verso 3, vamos para o verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Em terceiro lugar, terceira lição
importantíssima: a insistência dos inimigos. E aqui eu preciso falar com vocês, dentro do versículo de número 4, duas considerações importantes dessa insistência. O texto é claro em dizer que eles enviaram alguém, Neemias negou, e em sequência enviaram mais 4 pessoas, uma por vez. Foram tentando. E aqui a gente tem uma consideração importantíssima nessa insistência: que os inimigos, eles continuam com a mesma ideia, só mudaram a estratégia. É a mesma visão, é a mesma compreensão, mas uma consideração importante é: o que vamos fazer agora? Não deu certo a gente tocar o terror, não deu certo a gente ficar azucrinando, não deu certo a gente ir até eles e ameaçar eles. Então o que a gente faz? A gente muda de estratégia. E agora qual é a estratégia deles? Antes era através de uma certa violência, agora é através de uma conversa. Aqueles mais antigos vai saber agora, somebody love. Aquela conversinha esfarrapada, com segundas intenções, já sabendo aonde querem chegar. Não é um diálogo aberto, livre, consciente. Já é manipulado, já é pensado. Eles mudaram, insistentemente. 4 vezes eles mandaram uma pessoa. Mandaram a primeira vez, verso 2, não deu certo. Mandaram mais uma, depois voltou, mandou mais a segunda, voltou, mandou a terceira, mandou a quarta, voltou. E todas as vezes Neemias deu a mesma resposta: não vamos. Não vamos. Por que não vamos? Porque o objetivo deles fazerem isso era fazer o mal. Onde eles estão convidando para que Neemias possa ir? Ainda no versículo 2, voltando rapidamente, no vale de Ono. A gente está falando de 50 quilômetros distante de Jerusalém e 50 quilômetros distante de Samaria. Irmãos, pegue seu carro e anda 50 quilômetros, você vai ver que é distante. Imagina 50 quilômetros naquela época. Para que nessa distância? Lugar mais deserto, as pessoas não nos conhecem, é mais fácil eu matar Neemias. Simples. Hoje, as pessoas não precisam mais de lugar deserto para fazer isso, né? Infelizmente. E nem ser pessoalmente. Os teclados dos notebooks, os teclados dos smartphones machucam muito mais, né? Podem acabar com a vida de uma pessoa. Por isso precisamos estar atentos o tempo todo com relação a essas adversidades que se tornam cotidianas em nossas vidas. Precisamos estar o tempo todo. Então eles mudaram de estratégia. Mas não apenas mudaram de estratégia, eles também passaram a usar, e isso aqui é muito importante, passaram a usar de sutilezas. Se tornaram sutis. Nunca esqueçam de algo, irmãos. A sutileza da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão. É muito mais. Você não percebe, você não ouve, você não vê maldade. E quando você vê, já foi mordido, já foi picado. A sutileza da serpente é muito mais perigosa do que o rugido de um leão. E isso tem que ser muito bem entendido no meio do povo de Deus. Mudaram a estratégia e agora são sutis. Antes agiam com zombaria, agora são até polidos, mandam mensageiros, nobres no tratar, nobres no falar. Cuidado com isso. Amém, irmãos? 5-7. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez. Olha a insistência. Pela 5ª vez, o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas
para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Uma outra lição importantíssima. Os inimigos, eles vão falar mal de todos os aspectos, seja da igreja ou da sua vida, de todos, não tem nada que se salve, porque os inimigos não têm inteligência emocional para saber, isso eu concordo, isso eu discordo, não, nada presta, tudo é um pandemônio, seja na igreja ou seja na sua vida, não conseguem ver o bem, só conseguem ver o mal, exaltam só a maldade, não exaltam o bem realizado. Por que eles estão falando mal de tudo? Porque a insistência deles não deu certo. O que eles fazem? Voltam ao início. Vamos agir como antes. E começam a falar de tudo. A primeira coisa que eles fazem aqui, olha como eles voltam como eram antes. Na quinta vez, eles não mandam só uma pessoa. Eles mandam uma pessoa com uma carta. E essa carta é uma carta aberta. Essa carta é para ser lida diante de Neemias e de todo o povo. Essa carta tem um objetivo: assassinar a moral e a conduta de Neemias. É o teor da carta. Voltaram, não aguentaram. Então taca-lhe pau de novo. Não conseguiram insistir. Então vamos mandar uma carta aberta e vamos assassinar o caráter, a moral, a espiritualidade de Neemias. Uma segunda consideração daquilo que eles fazem: nessa carta, nessa conversa, espalham boatos. Boatos. Olha, ficamos sabendo. Tá, para quem você foi perguntar? Ah, foi para o fulano, ciclano. Meu amigo, você acha que vai falar bem? Vai perguntar do Corinthians para o Palmeirense. Sério? É essa a perspicácia sua? Vai perguntar para um ateu de Cristo. Pelo amor de Deus. Vai perguntar para um socialista sobre o capitalismo. É óbvio que só vai vir negatividade. Não são retos nas suas balanças, na sua justiça. Não sabem do seu histórico, o quanto você viveu, o que você passou, quem te levantou. Não sabem sobre a história de Jesus, da igreja de Jesus. Não sabem os fundamentos do cristianismo. É fácil falar: pastor, mas o que são boatos? De uma forma muito simples: são informações de maledicência sobre pessoas, sem comprovações. Qual é a prova? Eu sei, coloca eu na frente, coloca a igreja de Jesus à frente, coloca a história de Jesus, a história do cristianismo, senão fica boca por boca. Voltaram para destruir moral, levantar boatos, inventaram mentiras. Um terceiro ponto, uma terceira consideração, porque eles dizem, verso 6, por favor: entre as gentes se ouviu. Aí é fácil, né? E Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Aonde que está escrito isso no texto de Neemias? Olha que boato, que Neemias está querendo se revoltar contra o rei da Pérsia. Foi o rei que liberou o povo, meu Deus do céu. Foi o rei que abençoou, a mando de Deus. Foi o rei. E agora somam uma mentira, porque Gesem está dizendo que vocês querem reedificar o muro, e segundo se diz, querem ser o rei deles. Irmãos, Neemias estava vivendo o melhor momento de sua vida, tinha dinheiro, luxo, tranquilidade sendo copeiro. Arrumou um problemão para a cabeça quando perguntou para o irmão dele como estava o povo de judeu.
E agora estão falando que ele quer ser o rei. Isso é inventar mentiras. Não é mais boatos. E como são essas mentiras? São totalmente mentiras? Quando você olha o contexto, não. Aí está o perigo. Eles misturam o fato com mentiras. Como? Irmãos, é fato que Neemias saiu da Pérsia e voltou para Israel? Óbvio. É fato. É fato que Neemias reconstruiu os muros? Pelo amor de Deus, está no texto, já estava tudo pronto, só faltava sentar as portas. É verdade. É verdade que eles estavam querendo ter soberania nacional? É evidente. Qual país que não quer ter soberania nacional? Você não quer nem que o governo mande na sua vida, imagina o país. Quer ser soberano. Logo, aí vem a interpretação. Querem trair a Pérsia e se levantar como rei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Qual base de interpretação é essa? É doentia. É doentia. Então misturam a mentira com fatos da história que são reais, e isso é perigoso. E por último, uma quarta consideração do que tudo falam mal, é que aqui mostra a natureza dessa conversa mesmo deles. Eles querem que as pessoas mudem de lado. Ele diz no final do versículo 7, ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras. Ainda vão lá continuar inventando. Aí ele vai falar para os judeus, vem, na carta, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Quem está comigo? Trocar de lado, vem para cá. Isso é muito sério. Porque só conseguem ver maldade em tudo. Só conseguem falar mal. Perderam a inteligência emocional de saber discernir as coisas. Em último lugar, hoje pelo menos, versículo de número 9. Em último lugar, uma lição importantíssima. Na realidade, o que eles queriam o tempo todo era colocar terror nas pessoas. Versículo 9 diz, pelo menos a primeira parte do versículo, porque todos eles procuravam, esse era o objetivo, procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Israel vai cair, vai ficar deserto. Nós queremos, como diz o popular, tocar terror nesse lugar. E como eles fizeram isso? Criaram um espantalho, com uma carta aberta, com boatos, com mentiras. E agora vamos bater nesse espantalho que nós mesmos criamos, para assustá-los. Para assustá-los. Para fazerem ficar vulneráveis. É como se alguém de Jerusalém chegasse, e Neemias vai fazer isso muito bem, falando, meus queridos, me mostre o espantalho, vocês só estão falando deles. Não, mas a gente ouviu. Não, você tem que mostrar. Me mostra o espantalho. Mas muitos irmãos não fazem isso. É normal. Aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso com Jesus, vai acontecer com Israel. E é sobre isso que Neemias está preocupado, em liderar todas essas coisas. É manter o prato girando em cima daquela vara, naquela atuação de ciclo, 10, 15, 20 pratos sem deixar nenhum cair. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Porque há irmãos com todo tipo de maturidade, com todo tipo de entendimento, com toda a simplicidade, outros mais razão, e aí Neemias tem que ficar lidando contra essas adversidades que se levantam diariamente contra o povo de Deus. Que Deus nos dê sabedoria e graça, assim como Neemias orou no final do versículo 9. Nos ajude, Senhor. Nos dê graça para passar por tudo isso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.